Eu havia desencavado o futuro e minhas mãos nem suspeitavam. Reis, esfinges e leões, eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. O inferno é a boca que come a carne viva, que tem sangue, e a dor é como o gozo da matéria, e com o riso do gozo as lágrimas escorrem de dor. Se eu não morresse, ficaria para sempre morrendo. Tudo isso se passava no largo seio da indiferença, se perdendo a si mesma num destino em espiral, e esse espiral não se perde a si mesmo. Até mesmo o horror ia ser reabsorvido pelo seio da indiferença. Esse é um dos regozijos da natureza que pinga em gordas gotas de sangue. Quando se realiza o viver, se pergunta: era só isso? Minha vida não tem sentido apenas humano? É muito maior, é tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Só vemos a flor até onde os nossos olhos rasamente se sacia dela. É como se daqui a centenas de milhares de anos sermos nós matéria viva, mas se manifestando diretamente, desconhecendo palavras, ultrapassando o pensar, que é sempre grotesco. Não caminharei de pensamento em pensamento, seremos inumanos. A coisa mais alta já conquistada pelo homem. Olha, procura me entender. A proteína e o sêmen são vivos, neutros e indiferentes. Ao deixar os sentimentos, se descobre a ampla vida da indiferença silenciosa, que é extremamente ocupada, a mesma dos astros. Ali não há piedade nem esperança, só a maravilhosa grandeza da indiferença. Eu sei o que se faz no escuro da natureza. Gozam-se as coisas, fruem-se as coisas de que são feitas as coisas, mas, como no sonho, não se pode produzir o que há no seu essencial, porque a sua verdade maior, ao acordar, se perde. De novo um cansaço me tomou. Mais um pouquinho e ele me petrificaria. Então voltei à janela do quarto e vi o começo das areias. Eu havia desencavado o futuro e minhas mãos nem suspeitavam. No alto deste edifício, o tempo presente contempla o tempo presente. O mesmo que no segundo milênio antes de Cristo. Reis, esfinges e leões, eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. Sobrei preso por uma das pedras que desabaram. E como o silêncio indiferente jogou a minha imobilidade como a sendo de um morto, todos se esqueceram de mim e foram embora. E vi, quando o silêncio dos que realmente haviam morrido me invadia. Via como quem jamais precisará entender, sem depois ter que lembrar, como um olho solto vê. Há 5 milhões de anos, talvez o último troglodita tivesse olhado desse mesmo ponto de onde eu estou, onde devia ter existido uma montanha. Depois essa montanha se erosou, se tornando uma área vazia, mas que depois, de novo, havia se erguido uma cidade que, por sua vez, tinha se erosado novamente. E hoje aqui só há o céu e um pedaço extinto já de chão. Estava preparado para ter que suportar a estação quente. E com ela, as cobras, escorpiões, tarântulas, essas espécies que proliferam quando se derruba uma cidade. Eu iria precisar de uma perfuratriz de 12 metros, barbantes, alguns camelos, e de saber que se a verdade fosse aquilo que eu pudesse entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade
tem que estar exatamente naquilo que eu jamais poderei compreender. O homem do futuro, com alguma ternura, afagará nossa cabeça, como nós fazemos com um cão que se aproxima de nós e nos olha de dentro de sua escuridão com os olhos mudos e aflitos. Além de fixar dunas com 10 milhões de eucaliptos, eu também tinha que não esquecer que tinha fixado. Na hora de rezar, esta só poderia ser feita para as areias, para as quais sempre estive pronto, porque era parte de mim. Nos persas, descendo pelos desfiladeiros, não encontrei nem beleza e nem feiura. Apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo, que é algo que vem antes das palavras e dos pensamentos, e por isso, há muito tempo, eu me desencrustei das paredes de uma caverna submersa e com meus cílios inúmeros, contigo nadei, de suas profundezas escuras até os dias de hoje. Me veio à lembrança um amor verdadeiro que eu tinha tido uma vez e que não sabia, porque amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Cada palavra era dita, mas nem ouvíamos, é as nossas bocas que se mexiam. Mas, como dizíamos, embora o que dizíamos era essencialmente nada. O inferno é a boca que come a carne viva, que tem sangue, e a dor é como o gozo da matéria, e com o riso do gozo, as lágrimas escorrem de dor. Eu estava condenado a nunca morrer, pois se eu morresse uma vez que fosse, eu morreria. Se eu não morresse, ficaria para sempre morrendo. Tudo isso se passava no largo seio da indiferença, se perdendo a si mesma num destino em espiral, e esse espiral não se perde a si mesmo. Até mesmo o horror ia ser reabsorvido pelo seio da indiferença, tão diversa da indiferença humana. Mesmo o que existe já é antigo, não só antigo, mas de um tempo muito remoto. No próprio instante que se parte a barata ao meio, a grande indiferença a reabsorve junto com o meu horror. Minha alma é tão limitada que sou inalcançável a mim mesmo. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim, mas eu sou tão maior do que aquilo que chamo de eu que somente tendo a vida do mundo eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. Toda a parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence é justamente ali que eu estou. É uma proximidade excessiva, mas intransponível. Sou mais aquilo que em mim não é. Viver a própria remotidão e atualidade ao mesmo tempo é como um gozo cósmico, e não reduzidos a pequenos chacais onde nós nos comemos em risos de dor. O mistério do destino humano é que somos inevitavelmente mortais. Mesmo assim, temos a liberdade para sermos inevitavelmente mortais. De nós que depende a realização desse destino fatal. Enquanto que nos outros seres vivos, não humanos, estes realizam o próprio ciclo completo sem nunca errar. Por quê? Porque eles não têm escolha. Mas de mim depende eu vir a ser livremente dono de minha fatal finitude que se imporá com incrível crueldade. Tão dono sou disso eu, que é um bem intransferível. Se eu decidir não cumprir, ficarei fora de minha essência, que é ser algo vivo. E se eu cumprir, estarei sendo especificamente humano, que é algo vivo e que carrega o peso de sua finitude. Esse é um dos regozijos da natureza, que pinga em gordas gotas de sangue. Ser um humano não é vir de um orgasmo de um outro humano. É um orgasmo da natureza, que goza os processos da matéria, mas que também se junta como gotas de mercúrio, e só por uma anomalia, em vez de sermos Deus, nós queremos vê-lo. É a minha grandeza que me levou à procura da grandeza do Deus, e eu encontrava um Deus indiferente, que é todo bom, porque não é ruim e nem bom. E isso é ter encontrado o verdadeiro inferno. Eu estava no seio de uma matéria que é uma explosão indiferente e sem porquê,
Uma matéria indiferente ao medo do fim, ao medo de violentas transformações? Quem tinha interesse na entropia, na expansão, mesmo sem saber? E o castigo de saber disso é comer-se a si próprio, quando se sabe que é matéria igualmente comível. No tocar do último tambor, me encontrarei sem saber, e jamais saberei o que fiz ou o que fui, assim como um rio desembocando. Então desço como um gato pelos telhados, ninguém sabe, ninguém vê. Me apresento no escuro brilhando e mudo. Fiz da madrugada um pressentimento, depressa enquanto é tempo, se é que ainda há tempo. Não preciso matar, pois assassinar é arrumar uma morte. Não sabia que no sofrimento se ria. É que não sabia que se sofria assim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. Alguém como eu, um acusador da natureza? Ou não como eu, um espantado pelas forças de meus próprios sentimentos? Amor não é mais do que se sente diante do qual a palavra amor é só um objeto empoeirado. Amor é a experiência da lama. Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na minha antiga prece humana. Agora eu estava como que diante de Deus e era de novo diante do nada. A mim, como a todo mundo, me foi dado tudo, mas vendi minha alma a Deus, o que era mais perigoso. Ele sabia que eu não ia saber ver o que existe. Por exemplo, o que é? E a resposta é o que é. O que existe? É o que existe. Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta. Não, nem a pergunta eu sabia fazer. No entanto, a resposta se impunha a mim desde que eu nasci. Foi por causa da resposta contínua que fui obrigado a buscar a pergunta, mas me perdia num labirinto de perguntas e fiquei fazendo perguntas a esmo. Eu sentia falta daquilo que eu acho que devia ser meu. Me deram tudo! E olha só o que é tudo. Uma barata viva que está à beira da morte. Então eu olhei o trinco da porta, a madeira do guarda-roupa, o vidro da janela. Olha só o que é tudo. É um pedaço de coisa. Ou seja, um pedaço de ferro, de saibro, de vidro. Olha pelo que eu lutei para ter exatamente o que eu já tinha antes. Rastejei até as portas do tesouro se abrirem para mim. E olha o que é o tesouro. O tesouro era um pedaço de cal, de metal, de parede. Um pedaço de matéria feito em barata. Desde a pré-história, eu havia começado a minha marcha pelo deserto e sem estrela para me guiar, só o descaminho e a perdição. E não o segredo escondido, o mais remoto do mundo, opaco, mas me cegando com a radiação de sua existência, ainda que simples. O segredo era um pedaço de coisa. Minha exaustão se prostrava aos pés do pedaço de coisa. A joia do mundo é um pedaço opaco de coisa. O segredo de minha trajetória milenar de urgia e morte, e agora, por um pedaço de coisa, quase dei minha vida. Eu arriscava o mundo por uma resposta que continuava secreta mesmo depois de ser revelada. É que eu não havia encontrado uma resposta humana para o enigma, eu havia encontrado era o próprio enigma. E por que eu não posso avançar? É pela irradiação opaca que está em mim e na coisa, por semelhança, nós nos repelimos? É que a coisa nunca pode ser realmente tocada. O novital é um dedo apontado e aquilo que foi apontado brilha como 1 miligrama de rádio no escuro. A luz do miligrama não altera o escuro, pois o escuro não é iluminável. O escuro é o novital do escuro e nunca se toca no novital de uma coisa. Podia eu pedir a Deus que me desse o que fez? O que fez sou eu? Mas não consigo dar o passo para mim mesmo, que além de pessoa, sou coisa. Eu queria o meu ser para mim, dar o meu ser para mim, pois não tenho a mim mesmo.
Eu quero o que é meu, mas talvez só o nada é que seja meu. Inclusive, nunca houve um eu para caber um meu. O tamanho e a inconsciência do que existe ultrapassa muito a minha consciência. O tempo, causando transformações, faz o que existe. Essa tempestade de tempo e de existência, eu sinto batendo contra mim que sou um grão inquebrável. E por que eu sou um grão inquebrável? Eu ter existido é irreversível, porque o que existiu não deixará de existir. Ter existido há milhões de anos e ter a sua matéria degradada e tão longe daquilo que tinha sido eu, se parece tanto com não ser nada, se parece tanto com não ter sido nada. Por que não com o próprio nada? Contudo, o grão continua a rolar nos abismos de existência. E esse rolar chama-se ficar cada vez mais distante de ter sido alguma coisa. Conforme a eternidade avança, se cai num profundo e total esquecimento dissolvido que, contudo, continuará existindo, ainda que todo o universo se acabe. E o universo se acaba sem constrangimento, sem saudade, sem nada. Sou semente. Passado ínfimo de consciência, que agora será semente de coisa que existiu, que está afogado agora num mar de inconsciência e de nunca mais, mas que também é de uma permanente neutralidade, que é indiferente e que é próximo de Deus. E é assim que me salvarei e estarei próximo dele. Mas isso é realmente algum tipo de salvação? Eu, pessoa no presente, sou muito inferior à eternidade tranquila da semente. Mas a minha humanidade não me permite gostar de estar nessa neutralidade. Porque essa neutralidade indiferente não sabe de sua mais íntima essência, que é o existir no agora. Assim como uma pessoa viva aqui no presente. É esse o segredo. Esse é o pedaço de coisa dentro do cofre. É a senha do cofre e é o que ele guarda. Mas o próprio cofre é todo feito da mesma coisa. Um pedaço de coisa. Não há nada de errado nisso, porque só poderia ser o que era. E não é preciso dar nome à coisa, pois o nome é uma barreira para a coisa. O nome da coisa é um intervalo para a coisa. A vontade de dar nome, de pôr esse acréscimo, é grande, porque a coisa pura é tão tediosa. Mas ela é assim porque não é humana. Então é por isso que eu sempre havia uma espécie de amor pelo tédio, porque o tédio é neutro e se parece com a coisa mesma. Às vezes, nós mesmos manifestamos o inexpressivo. E amor de corpo se faz isso. Essa coisa neutra e indiferente da natureza. Uma vez, o indiferente entrou em profundo desespero. Foi assim que os mundos se criaram. O vazio se expressou. O seu modo era esse, uma alegria de um profundo tédio. Tão verdes as flores, tão coloridas as flores e tão cegas. Ou tudo isso é ainda eu estar querendo o orgasmo das palavras, do entendimento? Porque o tédio é de uma felicidade primeira demais. Calma. Eu sei que depois saberei como encaixar tudo isso na praticidade da vida diária. Supondo que entrar na coisa não seja apenas petrificar-se, talvez eu continue errando na procura. Mesmo se eu saísse de mim ou se entrasse na coisa. Eu só posso procurar enquanto eu sou incapaz de achar. Quando eu puder achar, não poderei mais procurar. A coisa não procura a si mesmo. Será que é assim mesmo? Eu não tenho forças para acreditar no que existe. Então eu adio por uma promessa futura. Na agonia da morte, alguma coisa quer se libertar. Mas tem medo de largar o corpo. Não se assuste e nem sofra com isso, porque o neutro do Deus é tão grande e vital que é insuportável. Então se humaniza Deus. Por isso dele quero apenas a promessa. Grandiosa humanidade. Mesmo todas as nuances do humano são inerências indiferentes da natureza. Eu não sei o que eu chamo de Deus, porque ele não é para ser sabido, mas dizemos sabê-lo. Assim como a Via Láctea existe
não para que saibamos da sua existência. Mesmo assim, a gente diz que sabe a galáxia. Só temos de Deus o que cabe dele em nós. Mesmo assim, sentimos falta de alcançar o inalcançável. Só vemos a flor até onde os nossos olhos rasamente se sacia dela. Assim é Deus. Vemos Ele na medida que precisamos dele. Deus, então, vai existindo cada vez mais conforme as nossas carências, que vão das mais grosseiras até as mais elevadas. As carências mais elevadas se parecem muito com os atributos que demos a Deus. Mas se somos tão pouco, por que não se contentamos com um pouco? É que pressentimos o prazer. Pressentimos que há um intenso prazer de viver. Pressentimos esse prazer porque somos usados com Deus com muita intensidade. Essa é a nossa salvação, porque nós mesmos somos inúteis. Pelo menos somos aproveitados por Ele. Corpo e alma são para isso. A coisa é tão delicada que eu me espanto que ela chegue a ser visível. A gente pisa nela com patas humanas demais. E há coisas ainda mais delicadas, essas não são visíveis. As tentativas de experimentar a hóstia. A noite caindo é a transformação de algo se transformando no mesmo algo, apenas acrescido de mais uma gota de tempo. Uma vez eu disse a alguém: o que faremos hoje à noite? E esse alguém, tão mais sábio que eu, disse: nada. Minha raiz tinha gosto de batata misturada com a terra de onde fui arrancado. Passei pelo roer a terra e pelo comer o chão e por sentir com horror que a terra sentia prazer nisso. Só que ter nojo contradizia minha matéria. Ficarei com a desilusão, porque é nela que se cumpre a promessa. Isso antes de eu morrer. Tão antes de eu morrer. Falar está sendo mudo. Falar com Deus é o que de mais mudo existe. Ainda estou viciado pelo condimento das palavras. Eu não tenho que subir através de uma prece. Tenho só que me tornar um nada vibrante. Comendo a pasta branca da barata esmagada, o seu de dentro, eu unia o meu corpo à minha alma. E isso eu fiz. Mas sei que não participei. Não saber? Era assim então que o mais profundo acontecia? Mas do nojo e do horror do que eu tinha feito, só me ficou a ideia. Mas essa ficou mais forte e eu comecei a cuspir. Mas o que eu cuspia era eu mesmo. Talvez eu tivesse tentado cuspir a minha alma toda ali. Mas a coisa neutra é enérgica. E eu continuava sendo eu. Eu só parei quando compreendi que estava desfazendo tudo que havia feito quando eu tentava me regenerar. É que eu não estava à altura senão da minha própria vida. Viver é a maior altura que eu posso chegar. E eu que pensava que a maior prova de transmutação era botar na boca a massa branca da barata. E que assim me aproximaria do divino, do que é real. Eu entendi então que viver era uma grande dádiva para com os outros, mesmo que minha vida passasse dentro de uma incomunicabilidade. Dói em você que a bondade do Deus seja neutra e contínua? Porque o que antes eu queria como um milagre era, na verdade, o desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre o exato instante que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é ainda mais apelável do que se não fosse neutra. Porque consiste só em ir indo. Assim como num hospital em que os doentes ainda amanhecem vivos. Mas também o milagre se pede. E se tem, pois a continuidade tem interstícios que não a descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas musicais. É só precisar e ter fé. E ter fé é a minha garantia de sempre precisar e de ter esperança. Eu nem precisava ter comida da barata. A lei é que a barata só será comida por outra da mesma espécie. E que um homem, na hora do amor, está vivendo a sua própria espécie. Agora é eu quem está te dando a mão. Acreditar em tudo isso será no começo a tua grande solidão. Solidão é ter apenas o destino humano. Não ter solidão deixa um só, que é todo só. Solidão não isola da coisa,
Porque terá sempre o destino construído pela carência, nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. Estar vivo desse modo é um rosto que ganha um corpo, um estágio muito alto, mas com equilíbrio instável. Estar vivo é a irradiação da indiferença da natureza. E isso só se medita profundamente. Só que é naquela meditação tão vazia que um sorriso se exala como de uma matéria. Mas o sólido e o real é como um estado mais permanente. Eu estou falando da morte? Estou falando de depois da morte? Não sei. Só sinto que o não humano é uma grande realidade. Mas eu ainda não posso aprender esse modo. É como se daqui a centenas de milhares de anos sermos nós matéria viva, mas se manifestando diretamente, desconhecendo palavras, ultrapassando o pensar, que é sempre grotesco. Não caminharei de pensamento em pensamento, seremos inumanos. A coisa mais alta já conquistada pelo homem. Ser é ser além do humano. Ser humanidade não dá certo. Isso tem sido um constrangimento. O desconhecido nos aguarda. Mas sinto que esse desconhecido é uma totalização. Mas será a verdadeira humanização pela qual nós ansiamos. Estou falando da morte? Não! Estou falando da vida! Se parece com o paraíso, onde nem consigo imaginar o que eu faria, pois só posso me imaginar pensando e sentindo, que são apenas dois atributos de ser, que são tão leves. Apenas ser. Estou desconfiado que, de novo, estou apenas querendo transcender. Estaria eu alargando demais a coisa justamente para ultrapassar o pedaço de ferro? Pois eu nem reduzia a esperança a uma simples construção humana, e nem negava que realmente existe pelo que esperar, e nem tirava a promessa. Estava apenas sentindo e pensando que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. Quando se realiza o viver, se pergunta, era só isso? E a resposta é, não é só isso, é exatamente isso. Só que ainda preciso tomar cuidado para não fazer disso mais do que isso, porque senão já não será mais isso. O que eu chamava de eu era apenas um acréscimo de mim. Eu não preciso de nada, nem sequer que nada exista. Eu sei agora de um modo que vem antes de tudo, que vem antes do existir, inclusive da natureza. Mas meu ocasional contato com essas coisas continua sendo para mim como uma boca mexendo a perda de tudo que se possa perder. E ainda assim, ser. Tirar de si, como quem se livra da própria pele, as próprias características, tudo que me caracteriza é reconhecível por mim, mas apenas superficialmente. Aquilo que se vive e que não tem nome me aproxima através do deixar de me ser. E não porque eu não encontre o nome do nome e torne concreto o impalpável. Tão secreta é a verdadeira vida que nem para mim pode ser confiada a senha. É como uma vocação ignorada. Eu não tenho o meu nome. E eu também não tenho nome. E este é o meu nome. A desumanização é o grande fracasso de uma vida. Mas nem todos chegam a fracassar, porque é tão trabalhoso. É preciso subir penosamente até, enfim, atingir uma altura da qual se possa cair. E eu só posso alcançar a despersonalidade da mudez se eu antes tiver construído uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde cair. A realidade antecede a voz que a procura. A voz procura a realidade. Assim como a terra antecede a árvore. Mas como o mundo antecede o homem, como o mar antecede a visão do mar, a matéria do corpo antecede o corpo. E por sua vez, a linguagem um dia terá antecedido a posse do silêncio. A realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-la e como fracasso. Mas a linguagem é o meu esforço humano. Por destino, eu tenho que ir buscar, e por destino, volto com as mãos vazias. E é inútil querer encurtar o caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco. Já começa por ser impessoal, pois existe a trajetória. E a trajetória não é apenas um modo. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. Desistir é o prêmio. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. É a glória própria da nossa condição. Desisto, e terei sido humano. Desisto, e então caibo. Na fraqueza, sou generosamente acolhido. Viver
Hã? Viver tem me tirado o sono. Chego à altura de poder cair, estremeço e desisto. Eis que tudo o que eu não tenho é que é meu. Quanto menos eu sou, mais vivo. Quanto mais perco o meu nome, mais me chamam. Desistir é uma das senhas. Mais adocicado é o abismo ser o meu destino. Com as mãos cruzadas, eu estava tendo uma levíssima e insignificante alegria. Era um quase nada, mas eu conseguia perceber seu ínfimo movimento, assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Não sei, mas eu me aproximava angustiadamente de alguma coisa com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava se aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu, mais forte que esperança de se salvar. Eu me aproximava do que eu acho que era confiança. Senti que meu rosto, em pudor, sorria. Ou talvez não sorrisse, não sei. Enfim, eu confiava. Em mim? No mundo? Em Deus? Eu não alcançaria jamais a minha raiz. Mas a minha raiz existia. Eu que havia vivido do meio do caminho para frente, mas enfim, dei o primeiro passo de seu começo. Quebra-se realmente o meu invólucro. E eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano. É muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Só realizaria o meu destino especificamente humano se realizasse o que não era humano e me entregasse ao pertencer desconhecido. Eu só posso rezar o que eu não conheço. Eu estava tão maior que já não me via mais, como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe, mais perceptível. Nas mais últimas extremidades de mim, eu podia, enfim, sorrir, sem nem menos sorrir. A confiança que eu havia chegado é a de que nunca estou entendendo o que eu estou dizendo e de que nunca mais compreenderei o que eu disser. Como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, senão timidamente assim, minha vida é para mim, se deu para mim, e eu não entendo o que digo e adoro.